Então, João, até mais ou menos fevereiro, isso era um ponto pacífico na literatura, né? A gente não tinha Sim, dados para fazer trombectomia em pacientes com aspects baixo. perfeito. Aí agora vamos entrar para a segunda fase dessa discussão. Até fevereiro tínhamos essa informação. João foi lá para New Orleans encontrar o pessoal. E aí lá foi publicado, foi divulgado o estudo que a gente vai discutir aqui agora, que é o Rescue Japan Study, que é um estudo feito Isso. no Japão, que foi divulgado lá no ISC, mas ele já está publicado, gente, já está no New England. Esse estudo, para você ter a noção aqui do impacto que isso pode causar do que a gente está discutindo aqui, que esse é um cenário que acontece muito na prática clínica, na verdade. Infelizmente, os pacientes, nem todo mundo chega com aspects alto no hospital. Então, esses pacientes, será que eles têm benefício da trombectomia em algum cenário? Então, é isso que eu queria que você comentasse, João, porque justamente o estudo aqui, e tem outros estudos semelhantes sendo feitos também, nesse sentido, ele avalia justamente esse dilema clínico, que é o paciente que chega com aspectos baixos, com a tomografia muito alterada, para avaliar se ele pode ser candidato à trombectomia. Se você quiser comentar rapidamente quem esse estudo incluiu, como que foi o racional para o pessoal aí Perfeito. de casa. Wagner, uma grande dica que a gente tem que falar, especialmente para os residentes que estão assistindo a gente, que participam aí do Neuropost, é o seguinte: não se prendam somente aos resultados de estudo. A parte mais importante do estudo é a metodologia, critérios de inclusão, critérios de exclusão. Aqueles resultados, eles são transponíveis para a nossa realidade, a gente pode levar para a realidade quando eu encontro exatamente aqueles critérios. A ausência de evidência não significa evidência negativa, que é desfavorável. Mas eu tenho que saber qual é aquele grupo que se beneficia daquela evidência que eu estou jogando, que eu estou apresentando nas minhas conclusões. Então, não deixem de ler a metodologia de uma forma bastante rigorosa, bastante atenciosa. E eu ainda digo mais, não pulem o último ou penúltimo parágrafo. No caso do Rescue Japan, é o penúltimo parágrafo, que fala sobre as limitações. Eles elencaram, se não me engano, 5 ou 6 limitações importantes. E eles começam com uma limitação de população japonesa. É um estudo infeliz, é um estudo que, apesar de ter rolado 45 centros, mas todos centros japoneses. O tempo de realização do procedimento é um tempo curto. Eles conseguiram realizar o tempo de procedimento em 60 minutos e indicar o início da trombectomia dentro de 60 minutos. Então já é um ponto que diverge da maioria da nossa realidade no Brasil. O paciente que demora muito tempo para fazer uma trombectomia, ele pode ter mudado muito a realidade dele, especialmente pacientes que têm um baixo score de colaterais. Se eu tenho um score de colaterais ruim, esse paciente ele pode progredir muito rápido. Fala assim, João, mas eu não perceberia a progressão, por exemplo, pelo NIH, se o paciente às vezes já tem um NIH elevado, porque aquela área está disfuncionante, está sofrendo, e esse paciente ele claudica mais colaterais e queima aquela área, não obrigatoriamente ele vai aumentar o NIH. Ele pode manter o mesmo NIH, mas morrendo o tecido, matando o tecido. E o mais importante, causando disfunção da microvasculatura cerebral, que por sua vez seria a microvasculatura que iria manter a estabilidade da barreira hematocefálica e diminuir a chance de um dos principais outcomes, ou o principal outcome de segurança, que restringe a gente a largar a janela para todo mundo, que é a transformação hemorrágica, especialmente transformação hemorrágica sintomática. Foi o que o Rescue Japan fez. E aí o nome do estudo é até bem sugestivo, é um resgate daqueles pacientes que ficaram marginalizados ou excluídos da maioria dos estudos de trombectomia mecânica. Ele resgatou esses pacientes que tinham um aspecto de 3 a 5. O grande problema, Wagner, é que esses pacientes foram arrolados a partir de, ou pelo menos a maioria deles, 86%, por ressonância magnética. A gente fez o aspects a partir do DWI aspect. E a gente sabe que o DWI aspect, existem estudos já comparando a tomografia com o DWI, apesar da elevada congruência, parece que o DWI aspects ele chega a superestimar o aspects, ou seja, ele joga ainda mais para baixo. Então, por exemplo, esse paciente aí pela tomografia, ele tem um aspect de 4, talvez no DWI ele tivesse um aspect de 2, então um aspect de 3, talvez ele nem fosse candidato pelo DWI. E aí, o contrário também acontece, um DWI aspects que eu selecionei um paciente com aspect, sei lá, de 5, talvez na tomografia fosse um aspect de 6, 7, por exemplo. Então, ele era um paciente que, pelas recomendações atuais dos guidelines, ele já teria indicação de trombectomia, certo? Então, esse é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado. Se você tem um DWI aspects para fazer, ótimo, excelente. A disposição da ressonância é excelente. Primeiro que você pode fazer duas coisas nesse caso. Você pode esticar a janela terapêutica, lembrar que esse paciente ele está além das 6 horas habituais, e o estudo ele fez um corte de 2 pontos. Ele considerou pacientes que tiveram até 6 horas, todo mundo foi incluído até 6 horas, fazendo só tomografia, por exemplo,
Mas quem estava entre 6 horas e 6 e 24 horas, eles fizeram ressonância e foi feita análise que a gente chama de mismatch radiológico, comparando DWI com flare, certo? DWI com flare. Então, esse é outro ponto que a gente tem que ficar muito atento com o Rescue Japan. Já vou até tocar a bola para um pouquinho que a gente vai discutir na frente, mas isso me fez pisar um pouco no acelerador e ter um pouco mais de cautela na hora de transpor esses dados para a nossa prática, porque eu ainda tenho mais esse requisito, nesse caso específico, que é um paciente de 9 horas, que é avaliar o mismatch radiológico. O FLAIR tem uma alta sensibilidade para avaliar tecido que está em mais franco sofrimento do que o DWI. O DWI pode ter alterações transitórias, o DWI pode aparecer com hipersinal DWI no AIT. O FLAIR também pode aparecer, mas mais comumente no DWI, por exemplo. Aquela sequência que avaliaria core isquêmico propriamente, que foi a sequência adotada pela maioria dos softwares de inteligência artificial, como o Rapid, foi o ADC. Só para deixar claro para o pessoal que não foi o FLAIR propriamente, apesar da gente levar aquele. Mas o FLAIR toca a bola que tem tempo, que aquele tecido já está sofrendo bastante. Tem mais edema citotóxico, que não é um paciente que vai se beneficiar tanto de uma terapia de reperfusão. Ô, João, isso é muito interessante que você falou e eu quero ressaltar aqui para o pessoal. Então, esse estudo ele tem algumas coisas mais práticas do dia a dia. Então, até 6 horas aqui foi só a tomografia. Isso é uma coisa interessante, né? Para o nosso dia a dia aqui. E a partir de 6 horas, entre 6 a 24 horas, o mismatch é do flare. Então, Isso. teoricamente, você não precisa daqueles softwares, né, João? Então já facilita até um pouco mais na nossa prática. Agora, a dúvida que eu fiquei aqui foi o seguinte: às vezes, a gente vê um flare um pouco alterado. Isso. Esse estudo aqui, ele considera aquele paciente que está com flare alterado? O que ele considera a contraindicação para não entrar no estudo? É aquele paciente que o flare está igual à difusão? Como que é isso na nossa prática no dia a dia? Essa divergência existe em vários estudos, como, por exemplo, o Wake Up Trial, né, que estendeu a janela terapêutica para trombólise com RTPA em paciente, mas é diferente, não é indicação de trombectomia. Existem algumas divergências. Alguns autores falam em torno de 15% a 20%, alguns estudos usaram 20% mais ou menos da área com comprometimento do flare, outros não podia ter nenhuma alteração no flare, teoricamente. No Rescue Japan, teoricamente, você não podia ter nenhuma alteração no flare. Então, quando você olha lá o protocolo de pesquisa, teoricamente eram pacientes que não podiam ter nenhuma alteração no flare correspondente àquela área do DWI. Perfeito, João. Ficou claro aqui o propósito do trabalho, né? E aqui os desfechos desse estudo, mostrando para vocês. O desfecho primário, na verdade, era um ranking modificado de 0 a 3 em 90 dias, para comparar ali os grupos, os desfechos secundários, outros parâmetros do ranking, NIH, também a melhora do NIH em 48 horas de desfecho. E agora eu acho que seria interessante a gente passar para os resultados. Lógico, o desfecho de segurança, o que a gente se preocupa em um paciente como esse é transformar. Abrir o vaso e transformar de isquêmico para hemorrágico, isso piorar eventualmente desfechos. Então é o desfecho de segurança aqui desse tipo de estudo. João, agora o resultado, gráfico típico de estudo de neurologia vascular, comenta pra gente o que, é que esses autores acharam. E aí, se você quiser comentar alguma coisa dos desfechos também, fica à vontade. Perfeito. Houve uma diferença importante, mais ou menos 30% dos pacientes que tiveram no grupo endovascular foram pacientes que tiveram um bom ranking, e aí eles alocaram o ranking como 0 a 3. Lembrar que isso também é um alvo de críticas, né? Quando a gente avalia, por exemplo, alguns outros estudos, como o próprio UDOM, por exemplo, eles utilizaram um ranking pesado, foi um ranking com desenho diferente, o BEST e MSU também, eles usaram pesos diferentes em relação ao ranking. Então, eu acho que esse ranking pesado que o Dom utilizou é um ranking muito mais de vida real, que você considera que o paciente 5 é mais ou menos equivalente a um paciente de 6, por exemplo, né? Então, eu acho essa minha primeira crítica pessoal a isso. Segundo, que a boa parte dos estudos de trombectomia mecânica incorporaram, na verdade, o ranking de 0 ou 1, e não de 0 a 3. Lembrar que 0 a 3 é um paciente que pode estar usando muleta, por exemplo. Então, não é aquele paciente que vai ficar, assim, sequelado, vai ficar limitado, com uma certa limitação funcional. Então, não é, eles já deram uma pequena extrapolada na composição aí do desfecho. Mas sim foi significativo, ou seja, vale a pena ainda assim para um ranking que os autores consideraram como um ranking tolerável de 0 a 3. Eles olharam depois o ranking também de 0 a 2, apesar da significância ser ter sido um pouquinho menor, mas eles também consideraram o ranking depois de 0 a 2 em uma shift analysis que eles fizeram. Mas
basicamente, esse é a primeira grande crítica em termos de desfecho que foi analisado, que é ter colocado todo mundo no grupo de 0 a 2. Eles não fizeram análise ordinal. Quando a gente chama análise ordinal, é quanto impactaria sobre a elevação de cada ponto do ranking, né? Maravilha, João. Beleza. E aqui houve realmente uma melhora de desfecho. Você olhando esse gráfico Sim. aqui, a priori, né? A gente consegue ver que no grupo endovascular, você tem uma maior parte de pacientes nesse desfecho primário 0 a 3, quando comparado com aquele grupo do tratamento conservador. Então, aparentemente, isso aqui houve essa melhora. E você vê os gráficos aqui do estudo também, em Uhum. subgrupos, na análise de subgrupos, né, João? Há uma tendência do tratamento endovascular ele ser superior. Então, você ficou animado com esse resultado aqui, João? Rapaz, é animador, definitivamente é animador. Mas aquilo que a gente comentou, você tem que saber, ainda a seleção é uma seleção complicada de pacientes, né? É uma seleção que ela exige ressonância magnética à disposição, exige um paciente com ranking prévio adequado, exige, às vezes, é uma realidade assistencial bem diferente da nossa, é o tempo de realização do procedimento. Eu acho que na prática a gente tem visto que o tempo de realização é uma coisa muito importante, Verdade. porque aquele paciente que às vezes fica esperando ali entrar na sala da trombectomia, claudica colateral, a pressão flutua, saturação cai, demora a fazer a indução anestésica. Cara, uma indução anestésica mal feita no paciente que você vai cair perfusão cerebral, você pode acabar com o restante do cérebro do paciente. Então, você vê o paciente entrando super bem e sai muito pior, às vezes, do procedimento se a conduta anestésica não for adequada. Daí a grande quantidade de estudos que envolvem um tipo de indução anestésica adequada. Então, não é só o tipo de indução anestésica, se é geral, sedação consciente, mas como o paciente se comporta ao longo disso. Como é que se comporta a pressão, como é que se comporta a saturação de oxigênio. O cérebro, naquele momento, está numa corda bamba. É um vento, é um soprinho pequeno que você já derruba o paciente dali de cima, derruba o cérebro dele. Então, todas as trombectomias, quando eu indico lá na rede privada, eu fico em cima do paciente. Na pública também, a gente que na UFES fica em cima do paciente, mas na privada eu faço questão de ficar dentro da sala e não é do lado endovascular, não, eu fico do lado do anestesista. Olhando Perfeito. pressão, às vezes fica até chato, mas olho pressão, olho saturação, vejo como é que fica, como é que flutua a pressão desse paciente, temperatura, cara, até temperatura influencia, glicemia, né, a gente sabe que a glicose, a glicemia da admissão está associada com recuperação neurológica, né, até com shift de NIH, então tem que colar, tem que colar. Esse, o Vascular Rescue Japan trouxe essa mensagem para a gente. O tempo de realização do procedimento, o exame de seleção para fazer esse procedimento, que é mais importante do que meramente olhar um áspero e dizer assim, opa, bora para cima. Legal, boa essa perspectiva aí. Realmente não é automático o que acontece no dia a dia, as coisas, mas é só indicar a trombectomia e funciona tudo de forma perfeita. Não é bem assim. Olha essa tabela aqui agora para trazer a outra perspectiva, né? Desfecho de segurança também, João, para isso comentar Isso, o que é o grande receio nosso, a questão do sangramento. Sangramento perfeito. sintomático ou sangramento intracraniano. Esses dados aqui a gente já vê que o sangramento realmente foi maior no grupo da trombectomia como esperado. O sangramento sintomático parece ter sido semelhante entre os grupos, mas com uma clara tendência de maior sangramento sintomático no grupo trombectomia. Perfeito. Comenta aí esse desfecho de segurança. Essa tabela é excelente. Essa tabela, todo mundo tem que ficar atento nessa tabela, pessoal. Primeiro ponto, lembra que eles fizeram uma composição de 0 a 3 no desfecho primário. Eles elencaram isso aí. O desfecho primário você escolhe. Geralmente define já no protocolo inicial ou depois com a medida que os dados vão aparecendo. Então a gente tem realmente um intervalo de confiança adequado, a gente tem uma diferença importante de ranking em 90 dias. Quando a gente joga para a maioria dos estudos que eu tinha comentado, 0 a 1 ou 0 a 2, a gente percebe que não teve diferença. Então a gente extrapolou aqui a linha do 1. Então não teve diferença entre os dois grupos. Talvez pelo número de pacientes, talvez pelo número de desfechos, enfim. Quando a gente olha para o NIH também, a melhora do NIH, também houve uma melhora muito pronunciada, apesar do intervalo de confiança já ter sido um pouquinho maior, 1,76 a 7. Então, outra dica para os residentes principalmente, intervalos de confiança grandes, eles levam a gente a confiar menos no resultado, certo? Então, o Wagner está grifando aí. Além disso, a gente tem aqui as transformações sintomáticas. Transformações hemorrágicas sintomáticas, em 48 horas, ele teve esse valor. Lembrar que é o seguinte, a transformação hemorrágica pode acontecer até dias depois, 7, 14 dias depois. Então, talvez avaliar dentro de 7 dias fosse um ponto importante.
A transformação de qualquer tipo foi diferente. É óbvio que existe uma tendência maior de reperfusão, você sangrar mais. Mas transformações hemorrágicas, mesmo classificadas como assintomáticas, podem impactar na variação do NAIT. Então, talvez esse NAIT de 48 horas, a gente pudesse avaliar esse NAIT algum tempo depois. Talvez o NAIT da saída, comparar o da saída com o da alta, e reclassificar o conceito que a gente chama de transformação hemorrágica assintomática. A gente publicou um paper sobre isso, a gente comparou o NAIT da admissão da saída e viu o impacto da transformação assintomática sobre isso. Os ditos assintomáticos não melhoraram como a gente esperaria de melhora do NAIT em comparação aos outros pacientes. Então, é outra crítica aí que a gente tem que ver com bastante calma. Mortalidade em 90 dias tem uma limitação. Eles não viram mortalidade se foi por causa neurológica ou não, ou se for associado ao procedimento. Lembrar que trombectomia, não, apesar de ser um procedimento muito seguro, ele não é isento de riscos. Então, foi uma limitação aí, os autores falam lá no penúltimo parágrafo do paper, que eles também não analisaram as causas de mortalidade, certo? Legal, João, maravilha. Então, o estudo ele teve o desfecho primário positivo, apesar desse aumento de sangramento, né? Aquela coisa, será que a gente está disposto a correr esse risco do sangramento para ter um desfecho final positivo? Acho que é interessante essa discussão. Aqui no estudo pareceu valer a pena para aqueles pacientes que foram incluídos no estudo, porque funcionalmente ficaram melhores.